e queremos uma relação que seja harmoniosa, de troca. Lembrem que tem uma frase interessante que se atribui a Nietzsche, que ele dizia que a minha solidão só pode ser trocada por boa companhia, senão prefiro a solidão. Temos que ter cuidado com isso. Uma relação sadia é uma relação de troca. E a carência inviabiliza, desnivela essa relação. Continuando. Agora sim, vamos falar a respeito da orientação hierárquica e territorial. Quem já assistiu a minha palestra sobre como vencer seus limites internos, daquela maravilhosa obra que eu tanto gosto, que é A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, tem um pedacinho, parece meio insignificante e passa batido, porque é bem lá no final do livro, mas ele é fantástico. Ele diz que os seres humanos se organizam segundo duas fórmulas, segundo duas orientações. A primeira delas é a orientação hierárquica. Ele diz que num grupo, quando a sociedade se torna grande demais, essa orientação passa a ser praticada em grupos limitados, seja numa escola, seja numa religião, num grupo social, isso acaba sendo transferido. O que é a orientação hierárquica? A pessoa, dentro da sua profissão, seja lá o que for, ela está sempre olhando para cima, quem está acima dela, e para baixo, quem está abaixo. Sempre vigiando para que de baixo não supere e sempre tentando alcançar o posto do superior. E para fora, tentando ver o que as pessoas pensam dela e atender essa demanda do outro. Ela não atende a demanda da sua própria alma, ela vive tentando atender a demanda do outro. Ele diz que esse tipo de coisa é insuportável para alguém que, por exemplo, pretende criar uma obra de arte. Pressfield constantemente fala da inspiração, das musas. Ele diz, orientação hierárquica profana as musas. Pode ser até que você tenha uma pessoa que faz sucesso desse jeito, mas no final ela tem prejuízo, porque ela vendeu a sua musa, vendeu a sua inspiração. Isso não leva a uma legítima inspiração e uma legítima criação em nenhum campo. E aí ele propõe uma outra ordem, uma outra forma de viver, que é a orientação territorial. Prestem atenção nisso, porque o que ele fez aí foi uma simplificação e atualização de ensinamentos muito antigos. Essa orientação territorial lembra muito o Caminho do Meio, de várias obras clássicas tradicionais, o Reto Caminho. Então, o que é orientação territorial? Eu me realizo, digamos, tocando um piano. Vou ali, treino dias a fio e chego a um nível de perícia, de domínio daquilo que me satisfaz tremendamente. Aquilo ali é o meu território. Se eu tenho um problema qualquer de dificuldades na vida que eu não sei superar, onde eu tiro energia? No meu piano. Se estou mal, não pego o telefone para falar com 10 pessoas e ver o que elas acham. Eu vou para o meu piano. Ele fala, inclusive cita um ginasta. Se ele tiver muita dificuldade na vida, de onde ele vai tirar apoio? Da sua academia, dos seus aparelhos onde ele costuma treinar. O nosso território é como se fosse uma bateria. Você investiu ali o melhor de si. Quando você necessita, você volta ali e ele te devolve essa energia que você depositou. Não tem nada a ver com ninguém, do que os outros pensem ou deixem de pensar. Você tem o seu território, nele você reina soberano. Eu me realizo aqui. Se as pessoas vão reconhecer ou não, se as pessoas vão gostar ou não, se existe gente melhor ou pior, não me interessa. Esse é o meu território. E aqui eu deixo o melhor de mim. E quando me sinto inseguro, aqui eu me encontro. Isso é muito interessante. Quando uma pessoa sofre de carência afetiva, ela é incapaz de pensar numa orientação territorial. Carência afetiva esvazia e projeta você para fora. Toda a tua afirmação vem de bengalas externas e não da sua própria coluna vertebral. Você precisa de bengalas externas que te apoiem. Não tem nada que seja realmente seu que possa servir como uma base de apoio. E isso faz com que fique uma pessoa muito esvaziada e naturalmente tendendo para um estado de infelicidade constante. Tá? Então lembrem dessa história. Orientação territorial. O quanto isso nos daria autonomia. O quanto aí não dependeríamos de nada para sermos felizes. Não deixaremos de considerar o outro no sentido de dar. Mas não teremos expectativas de que o outro nos devolva nada. E isso é o ideal. Que tenhamos uma generosidade constante, mas não uma expectativa de retorno, porque senão não é generosidade, é comércio, é um toma lá da cá. E isso tira a legitimidade da verdadeira generosidade. Bom, continuando, exatamente esse ponto que acabamos de falar, que é a do egoísmo, também é uma coisa muito importante considerarmos.
A carência e o egoísmo, por muito que não saibamos, ele tem uma estreita relação. Eu quero que o outro me dê um sentido de vida, eu quero que o outro me dê uma motivação, eu quero que o outro me reconheça, me valorize, me ame. Poxa, e o que eu quero dar? O que eu quero somar para a vida do outro? O que eu quero somar para a vida da humanidade? Porque se diz que todo ser humano veio ao mundo para pronunciar uma nota musical, como se o mundo fosse uma sinfonia, para dar a sua contribuição. Eu sou uma pessoa que me anulo e vivo em função do outro e espero que ele seja o centro da minha vida. Você não encontra o centro da sua vida fora de si, ele está dentro. Aquela história que nós nos acostumamos em relação ao sentimento de amor, que vem das rádios, das músicas populares, que vivem falando de amor, mas muitas vezes não sabem muito bem o que estão dizendo. Você é tudo o que falta para eu ser feliz. Isso é uma loucura, gente. Tudo que falta para ser feliz está dentro de mim. O outro pode caminhar do meu lado, mas não pode me dar aquilo que eu não acho em mim. Ah, nós somos a metade da mesma moeda. Não é verdade. Se você quer criar um elo com alguém, você tem que ser um elo completo, para que o outro, elo completo, enlace com você. Eu trouxe para vocês hoje uma leitura que faremos ao final de Khalil Gibran, que mostra isso maravilhosamente. Nós temos que ser seres completos se queremos ter relações maduras e profundas, de doação, de querer que o outro cresça, sem expectativas. Uma boa relação exige seres íntegros, que não se completam no outro, eles caminham em paralelo. Então é um elemento muito importante para considerarmos. Há uma boa dose de egoísmo dentro da carência. Se formos olhar lá atrás, ela é um pouco vampirizante. Não é definitivamente aquilo que nós poderíamos chamar de amor. Às vezes, ao sairmos de uma relação um pouco doentia, percebemos que aquilo não era amor, era só carência. E às vezes gera relacionamentos altamente complicados, difíceis, problemáticos.